O Alexandre não jogou. O Arrascaeta jogou, o Vinha jogou, Gonçalo Plata deu 2 assistências na vitória do Equador sobre a Nova Zelândia. O Arrascaeta fez um gol de bicicleta, então, e jogou ontem, então, portanto, provavelmente não joga agora nesse meio de semana. E no Paraguai, quem atuou foi o Ramon Sosa do Palmeiras. E o Bobadilla. E na Colômbia, o Carrascal jogou alguns minutos contra a Austrália. Então, olha os jogadores do Flamengo na data FIFA aí, com essa arte que você está vendo. Do Brasil, Brasil 2, Senegal 0 e 1 contra a Tunísia. O Alexandre jogou 89 minutos contra o Senegal e o Danilo 45 minutos contra a Tunísia. Da Colômbia, que ganhou da Nova Zelândia e da Austrália, o Carrascal jogou 25 minutos e depois mais 9 minutos contra a Austrália. No Equador, o Gonçalo Plata jogou o jogo inteiro no jogo contra a Nova Zelândia, inclusive foi destaque da partida. No Uruguai e México 0-0 e depois perdeu, né, o Uruguai para os Estados Unidos. Uma sapatada dos Estados Unidos. Que coisa, hein? O Varela jogou 90 minutos contra o México, o Vinha jogou 45 minutos contra os Estados Unidos e o Arrascaeta jogou 67 minutos e fez um golaço contra os Estados Unidos na goleada sofrida pelo Uruguai. Agora, os jogadores do Palmeiras. Brasil 2, Senegal 0, Brasil 1, Tunísia 1. O Vitor Roque jogou meio tempo ontem contra a Tunísia, o segundo tempo, o que deixa as condições para ele jogar hoje não tão boas. Argentina 2, Angola 0. Flaco Lopes jogou 5 minutinhos contra Angola. Esse aí tem que jogar. Já até jogou contra o Santos, né? Exatamente. E a Argentina não fez o segundo jogo. Nem foi treinar também. Paraguai 1, Estados Unidos 2. E o Paraguai 2, México 1. Gustavo Gomes jogou o jogo inteiro contra os Estados Unidos, inclusive arrumou uma briga lá, né? Tal. E o Ramon Sosa jogou meia hora, 29 minutos contra o México e 68 minutos contra os Estados Unidos. E Uruguai 0, México 0, Uruguai 1, Estados Unidos 5. Piquerez jogou o jogo inteiro contra o México e jogou 45 minutos nos Estados Unidos. Tem mais, o Emiliano Martínez jogou 90 minutos contra o México, 23 minutos contra os Estados Unidos. E o Facundo Torres jogou 45 minutos contra o México e 18 contra os Estados Unidos. Para você ver a situação do Uruguai, ontem o Emiliano Martínez entrou no lugar do Arrascaeta, porque o Betancur foi expulso, e aí o Uruguai precisou se fechar, porque estava tomando de 5-1 dos Estados Unidos. Rapaz. Aí tirou o Arrascaeta para pôr Emiliano Martínez para segurar o time. Imagina o que aconteceu com o Uruguai ontem. Que loucura, viu? Louco Bielsa, enfim. Ó, atingimos, hein? Atingimos a audiência brutal e daqui não queremos sair. Então, por favor, venham com a gente que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai encarar o líder Fluminense, defendendo uma invencibilidade no Maracanã e, claro, a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, como mandante, como o Zubeldia, não perdeu ainda no Maracanã. Tem até a lista de jogos aí que o Fluminense venceu no Maracanã. Vamos colocar na tela para vocês. 2-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Galo, 1-0 contra o Juventude, 1-0 contra o Internacional, 1-0 contra o Ceará e 1-0 contra o Fluminense. Só que o jogo é no Maracanã. No Maracanã, o Flamengo não perde desde o dia 31 de julho. Essa é a invencibilidade do Flamengo no Maracanã. Ele foi derrotado pelo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, eu acho que ele jogou, você não lembra se esse jogo, ele jogou com boa parte dos reservas, né? Jogou com time misto. Jogou com time misto naquele jogo foi lá. Foi aquela atrapalhada na saída de bola. Exatamente. Ele só perdeu 2 jogos no Maracanã em 2025. Uma foi para o Central Córdoba, na Libertadores, e a outra, essa para o Atlético Mineiro, que a gente está falando. Bom, é um duelo de invencibilidades aí, Mauro. O Flamengo tem a liderança do campeonato, mas tem um jogo difícil contra o Fluminense. O Fluminense está bem mobilizado para o jogo, é natural, né? Até em função de rivalidade, possibilidade de atrapalhar o rival. E acho que assim, o Felipe Luiz tem muitos problemas, né, que são vários desfalques. Desses jogadores todos aí, os caras estão viajando agora, né? Eu acredito que se chegarem num tempo razoável, talvez o Carrascal ele possa usar durante o jogo, o Varela, que são os caras que um não jogou, o outro jogou poucos minutos, o Plata jogou o jogo inteiro, o Arrascaeta jogou mais de uma hora, não acredito que vá colocar, talvez fique no banco ali para uma necessidade, jogar uns minutinhos. Os brasileiros estão fora de cogitação, pelo menos esse era o plano, né? Não utilizar em hipótese alguma 2 que já são veteranos, o Danilo e o Alexandre, independentemente de terem jogado ou não, no caso o Alexandre não jogou, mas não deve ser utilizado. Então acho que o grande desafio do técnico do Flamengo é montar o time para enfrentar um Fluminense motivado e com uma motivação especial para esse jogo, com tantos problemas que ele tem, né? Agora, independentemente disso, acho que tem uma questão de postura que o Flamengo não teve no jogo contra o Sport no primeiro tempo, que foi ridículo. Equipe pouco competitiva, equipe
desligada, desconectada, não parecia estar jogando um jogo importante. Vejamos aí se hoje vai ser diferente, né? E o Fluminense tem sido 1-0, mas tem sido eficiente nos jogos como mandante, né? E esse é um jogo neutro, né? Como quando o Flamengo manda o jogo também, é a mesma coisa, que tem as duas torcidas, então é um mandante mais para constar, né? Na verdade, os dois acabam dividindo o estádio, então não tem o fator campo assim como contra outros adversários, tanto quando o Flamengo é mandante como quando o Fluminense tem o mando de campo. Mas acho que tem tudo para ser um jogo bem legal, tem vários ingredientes interessantes para ser um jogo bem disputado. E eu acho que assim, no caso do Filipe Luís, cabe a ele também ter um pouco mais de variar um pouco mais o comportamento da equipe em função do cenário, né? Ter um time que, como ele gosta, que pressiona, que marca a saída de bola, nem sempre vai ser possível. Talvez hoje seja o caso, de mudar um pouco a forma de jogar. Quanto o Palmeiras ele fez isso, por exemplo, ganhou. Porque a gente está falando também, Casão, de um jogo em que agora o Flamengo é líder e agora o Palmeiras não tem mais vantagem do número de vitórias. Então é o que a gente vem falando aqui. O Flamengo tem um empate na manga ali que ele pode usar em algum momento. Esse não é que vai jogar na retranca, não é isso. Mas é um jogo que a rodada é mais favorável, em tese, para o Palmeiras. O Flamengo tem um jogo difícil. É um pouco da questão que o Mauro está falando, de como jogar um jogo desse. Não, vai pegar uma vitória que precisa ganhar o jogo. O Palmeiras, né? O Fluminense. O Flamengo. Não, o Fluminense. Não, o Palmeiras vai pegar uma vitória que precisa ganhar o jogo. Isso. O Flamengo precisa ganhar o jogo para manter essa diferença. Um empate diminui a vantagem, mas começa a ficar arriscado. Porque aí perde a vantagem de ter mais um empate. Se o Palmeiras continuar vencendo, se o Palmeiras vencer, o Flamengo empatar um jogo, ele não pode empatar o outro, não pode nem perder o outro. Né? Então fica apertado. É um jogo também crucial. É uma rodada crucial para o Flamengo. Um empate lá pode pesar as coisas. Em relação ao Palmeiras, ou ganha ou desiste, sabe? Você vai pegar um time que está na zona de rebaixamento. Se você não ganhar na reta final do campeonato, você é 3 pontos do líder. Se você não ganhar do time que está na zona de rebaixamento, esquece. Com problemas de jogadores, estão chegando de viagem, não tem um time completo, não importa. O caso do Palmeiras é diferente do caso do Flamengo. O Palmeiras é aquele paciente que não pode parar de tomar o remédio de jeito nenhum. O Flamengo, se ele esquecer o remédio da manhã, não vai fazer muita diferença, vai continuar, no outro dia retoma e vai embora. Então a situação do Palmeiras é assim. Ou ganha do Vitória, ou, gente, se empatar com o Vitória e o Flamengo ganhar, também acho que já era, viu? Não é só perder do Vitória e o Flamengo ganhar. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar com o Vitória, para mim já era. Porque é um jogo que não pode perder ponto de forma nenhuma. Um time que quer ser campeão. E outra coisa, é a campanha do Palmeiras, né? Ele não ganha dos primeiros 5 colocados, mas ganha de todos os outros. Esse aí faz parte de todos os outros. Ou ele ganha e mantém a campanha que ele vem fazendo, de ganhar dos times do meio da tabela para trás. Se ele perder pontos agora para o time da zona de rebaixamento, ele não ganha o campeonato. Porque o campeonato dele é esse. Como fez contra o Santos. Perdeu. Ele não joga mais com o Flamengo, ele não joga mais com o Cruzeiro, certo? Então ele tem que manter a campanha que ele vem fazendo, ganhar dos times que estão lá embaixo. O Flamengo, em certa medida, é um pouco diferente disso. O Flamengo perdeu ponto lá pro Fortaleza, naquele jogo que a gente fala até hoje, foi um jogo ruim. Esse jogo contra o Sport, no primeiro tempo, foi ruim. Depois enfiou 5-1. Um jogo como o de hoje é aquilo que o Mauro está falando, o comportamento. E acho que o Flamengo, nessas horas, ele ganhou os 2 do Flamengo, do Palmeiras. Ele é um time que, nessa hora, talvez deva ter um outro comportamento. Eu acho que hoje não tem... Vamos dizer, a gente fala que o Palmeiras gastou as cartas perdendo para o Mirassol e para o Santos. Vamos dizer que o Flamengo gastou a carta da displicência no primeiro tempo contra o Sport. Se jogar o primeiro tempo que jogou contra o Sport contra o Fluminense, aí é outra questão, né? Mas eu acho que o time vai se mobilizar de uma maneira diferente. Como disse o Mauro, tem a mobilização até da torcida, da diretoria, né? Tentando chamar torcedor para o Maracanã, e tem a mobilização, eu vi o John Kennedy falando que não tem como ser campeão, mas vai ser um prazer para ele atrapalhar o Flamengo. Então tem essa questão da rivalidade também. Eu acho que um jogo como esse, os jogadores do Flamengo, eles vão entrar em campo de uma maneira diferente, vão entrar querendo, porque eles sabem que, apesar de ter essa vantagem de poder empatar uma dessas partidas, quanto mais para frente você jogar esse empate, melhor. Então hoje jogando com o Fluminense está num bom momento com o Zubeldia. Você falou que o Fluminense não perdeu no Maracanã. O Fluminense com o Zubeldia nem gol tomou. Isso. Né? Então assim, é um time difícil, é um time que está num bom momento.
Mas eu acho que o Flamengo vai entrar completamente mobilizado. É um clássico, nenhum resultado, que não sei, a não ser que seja uma goleada, mas nenhum resultado vai me surpreender. Vitória do Flamengo, vitória do Fluminense, empate. Eu acho que tudo pode acontecer mesmo. Na distribuição de fichas que você gosta, eu praticamente colocaria 3 em cada resultado. Ia ficar com uma ali para sei lá onde eu ia colocar. É um jogo que o Flamengo vai ter que jogar assim, 200% diferente em relação ao que jogou contra o Sport, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo praticamente não conta, que aí o Sport estava com 8 jogadores de linha, ali era questão de tempo mesmo. Então é muito curioso. E ontem a data FIFA para o Flamengo acabou sendo muito cruel, né? Porque ela começou com o Uruguai não usando o Arrascaeta, mas usou 70 minutos o Arrascaeta, o Plata jogou, o Carrascal ainda dá para ser utilizado. Então é um ponto. Agora, o Flamengo tem elenco suficiente, tem a possibilidade do Jorginho voltar também, né? Então tem elenco suficiente para fazer um bom jogo com o Fluminense e vencer para poder jogar esse empate lá para frente, para chegar próximo ali da Libertadores ou depois da Libertadores, aí sim tentar utilizar essa carta do empate. Ô Mauro, diante de tanto, olha, aí estamos vendo os próximos jogos de cada um, é uma tabelinha que a gente já está cansado de ver, a gente vê todo dia. Com tantos desfalques, Mauro, como que o Flamengo deve ir a campo hoje? Tem ideia de uma possível escalação? Bem, eu acho que ele vai ter que colocar o Royal de saída, apesar da atuação patética de sábado. Varela chegando, não sei se vai jogar. A não ser que o Varela chegue muito bem disposto e tal, e comece jogando. Na zaga ele deve manter o João Vitor com o Léo Pereira, porque o Ortiz não deve voltar ainda, é pouco provável. Ayrton Lucas deve seguir. Aí no meio campo ele não tem o De La Cruz, de novo. Mas não vai jogar mesmo? A informação que eu tive ontem é que ele estava fora, a priori estava fora. Mas ele deve ter o Jorginho, tem o Saul e tem o Eric Pulga. Agora ele vai querer colocar um trio no meio campo, vai continuar com 2 homens ali, quase um 4-2-4, né? Tem sido assim. Se especula a possibilidade de usar o Cebolinha por dentro, como ele tentou fazer com o Bruno Henrique no sábado. Tem muitas opções ainda, apesar dos desfalques, ele tem essas opções todas, né? Samuel Lino jogou rigorosamente nada sábado, vai perder a posição para o Cebolinha, que jogou bem, ou o Cebolinha entra em outra função, a gente não sabe. Enfim, o Alacian, o Juninho entrou, fez um gol, pode botar o Bruno Henrique mais avançado, acho que o Luiz Araújo vai ficar na ponta direita. Difícil prever. Os elencos dos dois times, Palmeiras e Flamengo, são elencos muito fartos, né? Tem vários desfalques, você tem opções ali, você tem como manobrar. Você, quando para ver, você tem como manobrar, você tem jogadores bons. Então, eu acho muito difícil prever o que ele vai fazer hoje. Sinceramente, seria um chute, um mero chute. O plano Pedro, fim de semana, para testar, está de pé ainda? Eu estou atrás de uma informação aqui que o Vene Casagrande já colocou, o colega lá da SBT. Estou buscando mais informações, já a gente fala sobre isso. Dá um tempinho. Tá, a gente vai falar daqui a pouco, talvez, informações novas aí sobre o Pedro, que vinha no processo de recuperação para tentar jogar no fim de semana contra o Bragantino, para estar pronto, ou melhor, mais bem preparado para a final da Libertadores na semana que vem. Então o Mauro está aqui em apuração, que ele conseguir alguma coisa aí, a gente vai falando. Olha, como todo mundo sabe, quem não mora em outro planeta deve saber, teve uma operação muito grande ontem da Polícia Federal em que o banqueiro, dono do Banco Master, foi preso, tentando sair do Brasil, foi preso lá, o banco foi liquidado. E a pergunta que fica relacionada ao futebol é como que essa investigação sobre o banco pode impactar no patrocínio do Flamengo. Por quê? Ela investiga o Banco Master, né? E esse Banco Master afeta o BRB, que é patrocinador do Flamengo. O Rodrigo Matos conta hoje no UOL que a diretoria do Rubro Negro está atenta a possíveis impactos no seu contrato de patrocínio. Está aí a reportagem, a apuração do Rodrigo Matos. Para explicar, o presidente do BRB, o Paulo Henrique da Costa, ele foi afastado da direção do banco pelo governo do Distrito Federal. O Flamengo é patrocinado pelo banco desde 2020. O contrato atual rende 25 milhões por ano para o Flamengo e vai até março de 2026. O Flamengo tem cláusulas do contrato que dão brecha para o rompimento em caso de corrupção. Mas a diretoria pretende aguardar o desenvolvimento das investigações. A tendência é manter a relação com o BRB. O grupo Fictor, que patrocina o Palmeiras, quase comprou o Banco Master, mas a operação foi cancelada depois da operação da Polícia Federal, que prendeu o banqueiro dono do banco. No Palmeiras, o entendimento é que não há impacto, já que o banco não é parte das investigações. Já o Atlético Mineiro tem o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master e que foi preso, como acionista e membro do conselho da SAF do Atlético Mineiro.
Então, portanto, essa operação da Polícia Federal que prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro vai implicando aí, aqui e ali no Vamos Palmeiras. lembrar que recentemente teve a investigação do PCC na Faria Lima lá, que um dos envolvidos, principais envolvidos, estava naquele REAG, que também tinha trânsito no Palmeiras. Então, essas investigações de banco aí têm dado calafrios para os times brasileiros. Tem dado calafrios em muitos políticos, a gente está vendo aí, as movimentações que antecederam a prisão do Daniel Vorcaro, e tem ali respingos aqui e ali. Vamos ver como é, mas por enquanto você leia aí a reportagem do Rodrigo Matos, que dá um panorama geral de como estão, a quantas anda essa questão. E vale lembrar que ele é dono de 29,6% da SAF do Clube Atlético Mineiro. Exatamente. Acabamos 29, cara, é quase um terço. O cara é dono do Atlético, gente. Ele é um dos donos do Atlético, só isso. Eu não lembro quem ontem escreveu até, a gente falou disso, agora não sei se você vai lembrar, que ele faz parte do Conselho de Futebol. Do futebol. Sim. Ele tem influência direta no futebol do Atlético Mineiro. Ele liga pro São Paulo e fala, São Paulo está preso. De novo, o Daniel Vorcaro estava tentando sair do país, no seu jatinho particular, foi preso pela Polícia Federal. E esse cara, como diz o Mauro, tem 30% das ações da SAF do Atlético Mineiro. E, disse o Rodrigo Matos, tinha influência no futebol, não é só porque no investidor, não. O cara dá pitaco ali. Atuante no futebol do Atlético Mineiro. Calma com o negócio do vira-SAF. Vamos com calma. Quando quiser, sobre o Pedro, a gente fala aqui. Pode falar. Sentiu um incômodo na coxa, foi fazer exames e, a priori, preocupa para o retorno dele, que era previsto para sábado ou terça, né, um desses jogos antes da final. Consequentemente, preocupa para a final. O Flamengo deve emitir uma nota daqui a pouco sobre isso, com mais detalhes. Bom, então tá aí. Não tem a ver com o braço, foi um incômodo na coxa. Nada a ver com o braço. A notícia fraturado. De agora, o Mauro trazendo aqui, o Pedro foi fazer um exame no hospital de manhã porque sentiu incômodo na coxa que, abre aspas, preocupa para a sequência de recuperação dele. Então, portanto, para o jogo contra ou o Red Bull Bragantino ou o Atlético Mineiro, são os dois jogos antes da final da Libertadores e, consequentemente, preocupa para a final da Libertadores. Calma, a gente vai ter o desdobramento desse assunto, mas é uma questão importante para o Flamengo, né? Se você não puder contar com o Flamengo. Aí você pensa, quem não entende muito do que é uma preparação, você fala, pô, o cara machucou o braço e agora tem um problema na coxa. Claro, intensificou o trabalho físico dele para ele não perder a massa muscular, para ele não perder a parte orgânica, preservando só o choque do braço, para ele não cair, para ele não ter que apoiar o braço, e de repente o esforço, ou ele fez um esforço um pouco a mais, ou o trabalho foi um pouquinho a mais pesado, que não tem como um cálculo, e o cara tá empolgado, o cara quer jogar a final da Libertadores, cara. Você segurar a onda de um jogador de futebol que tá 2 semanas de uma final de Libertadores e ele tá com o braço quebrado, a cabeça do jogador pensa assim, pô, que brilho, eu não vou ficar fora da final por causa do meu braço. O jogador só aceita quando é pé, quando é perna, quando é problema muscular. Uma contusão que é outra qualquer, o jogador não consegue colocar na cabeça que ele pode ficar fora por causa daquilo. E atrapalha pra cacete o lado psicológico. Enfim, uma questão aí, Pedro, que a gente vai, ao longo da semana, o Mauro também está apurando aí, se a gente tiver mais novidades, a gente vai contando. A questão é o ritmo, né? Porque o plano era que ele voltasse contra o Bragantino, para jogar ali 30 minutinhos, pelo menos. Depois jogava terça-feira contra o Galo, mais 30 minutos, para dia 29 poder jogar. Bom, o Palmeiras joga contra o Vitória, como a gente falou, e ganha reforços para voltar a jogar em casa depois de oscilar nessa reta final. Perdeu os últimos 2 jogos, 6 pontos disputados, 0 feitos. Agora tem um jogo que, em tese, é mais simples para ele. E quem são as voltas? Bom, tem a certeza do Andréas e do Alan, que estavam suspensos, o Alan pelo STJD e o Andréas pelo 3º cartão. O Flaco tinha voltado já, mas jogou só 45 minutos contra o Santos, imagino que agora comece como titular. A dúvida é o Vitor Roque, o avião da Leila que trouxe os jogadores do Brasil, o Vitor Roque, Fabrício Bruno, Juba, chegou agora 9 horas da manhã praticamente, me avisaram agora há pouco que chegou 9 da manhã. Então tem que ver como o Vitor Roque vai descansar, o que ele vai fazer, mas é uma dúvida se ele vai jogar hoje contra o Vitória ou não. E aí os uruguaios, eu acho que o Gustavo Gomes primeiro, né? O Gustavo Gomes não jogou contra o Paraguai, então ele vai chegar agora até meio-dia, ele está aqui no Brasil. Então eu imagino que ele também jogue, porque foi 100% poupado lá no Paraguai.
Já o Sousa, acho que não. E aí tem os uruguaios, que é uma incógnita, né? Porque o Piquerez, ele jogou nas 2 partidas, então eu acho que ele vai ser poupado, joga o GFT. O Facundo e o Emiliano aí são menos problemáticos para o Palmeiras, porque eles já são opções, não são titulares, né? Eles aí também, talvez eles não fiquem nem no banco, ainda mais o Emiliano, que jogou bastante na primeira partida e jogou um pouco menos no segundo jogo, mas deve ter um desgaste. Então é um Palmeiras que, se a gente fosse olhar o time titular do Palmeiras contra o Santos, já era um time forte. Eu acho que o problema do Palmeiras na Vila foi o banco. Quando precisava rodar, tanto que teve que jogar o garoto Larson lá, fez a sua estreia e tal. Então o banco do Palmeiras na Vila era problemático, mas o time titular era capaz de vencer o Santos, tanto que perdeu gols cara a cara, tem a questão do pênalti e tal. Agora, contra o Vitória hoje, o time já bem mais reforçado, até por conta da volta do Alan e do Andréas Pereira. Eu tenho dúvida de como ele vai montar esse ataque. Não sei se o Felipe Anderson, por exemplo, continua, se o Felipe Anderson perde a vaga, se o Alan volta como titular. Fato é que é um time, mesmo que tivesse todos os desfalques, mesmo que jogasse só como jogo contra o Santos, é vencer ou vencer, porque é o Vitória, na zona de rebaixamento, em casa, joga antes do Flamengo, joga para poder jogar a pressão no Flamengo, então não tem muita discussão desse jogo. O Palmeiras tem que vencer de qualquer forma. Bom, e tem uma sequência muito boa do Palmeiras jogando no Allianz nos últimos jogos, né? Vê aí, olho na tela aí com a grande sequência do Palmeiras jogando em casa. São, deixa eu ver o número aqui, são 10 vitórias dos 12 jogos que fez nos últimos 3 meses. Palmeiras 2, Ceará 1, Palmeiras 0, Universitário 0 na Libertadores, Palmeiras 3, Sport 0, Palmeiras 4, Internacional 1, Palmeiras 4, Fortaleza 1, 3-1 no River Plate, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 5-1 no Red Bull Bragantino, empatou com o Cruzeiro, ganhou da LDU naquele jogo épico 4-0 e venceu o Santos 2-0, a sequência que o Palmeiras defende no Parque Antártica. Deixa eu só ler um superchat que chegou aqui, que tem a ver um pouco ainda com o jogo do Flamengo, só para não deixar passar. O Thiago Antônio Cardoso Parente fala: torcida do Flamengo já esgotou seus ingressos para o Clássico em relação ao Flu. No Flu a diretoria está fazendo promoção, implorando para a torcida comparecer. Tem isso, né? O Flamengo esgotou a sua parte, né, Mauro? Houve uma dificuldade inicial dos torcedores do Flamengo para comprar ingresso. O mando do Fluminense, ele que controla a venda, né? Teve muita reclamação e quando abriu parece que o povo já comprou rapidamente, natural também, né? O interesse pelo jogo é muito maior do Flamengo do que do Fluminense, embora, assim, acho que o torcedor do Fluminense tem vários motivos para comparecer. Sim. O time está bem, busca uma vaga na Libertadores, está ali na zona de classificação, está com resultados bons em casa, como vimos há pouco, pode atrapalhar o grande rival. Motivo para comparecer no estádio não falta, né? Tem vários motivos aí. Casão, como é um jogo desse do Palmeiras, em que, como disse o Danilo, não tem muita alternativa. Vai pegar um time muito mais fraco, ganhou 10 dos últimos 12 jogos em casa, volta um monte de gente. É uma obrigação pela frente. Então, aí é o seguinte, inverteu a pressão, né? Quem tem 3 pontos na frente agora é o Flamengo. Então quem não pode errar é o Palmeiras. E é aquilo que eu falei. O Palmeiras ganhou 10 jogos nos últimos 12 em casa, não é isso? Vai pegar um time que faz parte da lista da campanha vitoriosa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Flamengo, ele não ganhou do Novo Horizontino, não ganhou do Bahia, né? Do Novo Horizontino, o Mirassol. Do Mirassol. Isso. Não ganhou do Mirassol, não ganhou do Bahia, e ele fez todos os pontos, a grande maioria dos pontos que o Palmeiras fez foi dessa turma. Então ele vai enfrentar um time dessa turma. Então ele não pode errar de forma nenhuma, porque ele não errou até agora. E chegou um momento do campeonato que aquela vantagem não tem mais. Ele tem que torcer para tropeço do adversário. O adversário tem 2 jogos que pode tropeçar, que é esse de hoje e é contra o Mirassol, né? 2 empates, o Palmeiras ganhando todas, ele acaba na frente e pode chegar a ser campeão. Agora, é muito complicado, a pressão é muito grande. Eu acho que o Flamengo tem tudo na mão para carregar essa vantagem ou chegar no final e ser campeão, porque ficar com essa pressão nos últimos 6 jogos, o Flamengo ficou quantas rodadas com essa pressão? Ficou várias rodadas, mas não era a reta final. Não era a reta final. Todo time oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou exatamente na reta final. Foi quando o Flamengo passou. Perdeu 2 seguidas. Ele não poderia ter perdido 2 seguidas, olhando, né, o segmento do campeonato. Agora, a reta final, cara, 6 jogos.
5 jogos, faltam 5. Aí, reta final. Agora vai ter. Não pode. O Palmeiras tem que ganhar todos os jogos. Por exemplo, hoje, joga antes. É a última vez, depois eu sempre jogo no mesmo horário. Hoje é a última vez, e pode ser essa última vez, que desanda tudo. Tem que ganhar para pressionar o Flamengo depois. Olha na tela aí, ó, os próximos jogos de cada um deles. E a gente tem uma outra tela mostrando que é o comportamento desses times no primeiro turno. Essa sequência. O Flamengo ganhou do Fluminense, perdeu do Bragantino, ganhou do Galo. Não, ganhou do Bragantino. Desculpa, ganhou do Bragantino. É errado ali o escudo. Tá errado o escudo do Fluminense seria o do Flamengo. Não, tem razão. Ali é o escudo, deveria estar o escudo do Fluminense, não tem um 2-1. O Flamengo, aliás, era uma vitória rara, né? O Flamengo quase nunca ganhava do Bragantino em Bragança, tal. Venceu esse jogo, então aqui tem o escudo do Fluminense, entenda como o escudo do Flamengo do lado do Bragantino ali. Ganhou do Galo, empatou com o Ceará, ganhou do Mirassol. O Palmeiras ganhou do Galo, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, empatou com o Vitória, ganhou do Ceará. As campanhas são parecidas, né? Aliás, são bem parecidas, eu diria. 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate dos dois lados, o que dá a medida do equilíbrio absurdo. Só que o empate do Palmeiras no primeiro turno foi com o time que ele vai jogar hoje. Isso. Ele perdeu 2 pontos para o Vitória no primeiro tempo. Exatamente. Olha, tá tendo o Palmeiras e Flamengo estão se preparando para encarar a final da Libertadores e com estratégias diferentes de viagem. O Palmeiras vai direto de Porto Alegre, né? O último jogo é contra o Grêmio, e pumba, vai direto para lá. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro porque vai ter o espetacular Aeroflá, Mauro. Então, o Flamengo vai voltar para o Rio para ser levado pela torcida, que já está virando uma tradição aí da torcida do Flamengo com relação a isso. Estratégias diferentes. O ano passado, por exemplo, o Botafogo jogou na terça aqui contra o Palmeiras, né, venceu, e aí na quarta tinha que chegar a Buenos Aires e foi direto, né? Mas o Flamengo vai manter aí a tradição, né, do Aeroflá, né, que passou a ser uma atração, tem grande cobertura e tudo mais, né? Até mais na internet do que na TV. Essa é uma outra discussão, porque acaba sendo um grande acontecimento, é muita gente na rua, né? Então ele volta, faz uma atividade e depois vai chegar mais tarde, mas vai chegar quarta-feira na sede da final, que é Lima, conforme a Conmebol exige, né? Então aí vai ter o Aeroflá. O Palmeiras não, vai direto. Eu acho que essa estratégia aí no final, a gente vai lembrar só depois, se ganhou, o palmeirense vai falar, nem para passar em São Paulo, não sei o quê. Ou se ganhar vai falar, nossa, chegou antes, descansou, dormiu uma noite a mais em Lima. E a mesma coisa do Flamengo, acho que é uma questão, para mim, pelo menos, nessa logística aí, é uma questão menor. Casão, você que jogou, o jogador gosta dessa coisa da torcida, como é que funciona? Depende muito, cara. Eu acho que o Palmeiras está fazendo a coisa mais certa, eu acho. Ir direto, fugir um pouco do oba-oba, porque essa mobilização da torcida, ela tem 2 lados da moeda. Ela pode colocar um oba-oba muito grande, como ela pode colocar uma motivação enorme. O silêncio, a coisa mais pacata, quem vai colocar são os próprios jogadores, é o trabalho mental do Abel. O trabalho mental do Felipe Luiz vai ter uma interferência dessa mobilização monstruosa que o Flamengo faz sempre. É legal. Você tá no ônibus e vê aquela multidão, é legal pra caramba, é legal. Sim. Mas é inegável que a reação não é igual para todos os jogadores. Pode criar um oba-oba em alguns, e aí os mais experientes saber que tem que segurar a onda e tal. É um hábito, o Flamengo faz sempre isso. O Palmeiras não faz isso, né? O Palmeiras está seguindo aquilo que o Abel sempre faz. O trabalho mental do Abel é esse, é silencioso. A gente tem exemplos recentes aí, por exemplo, o Inter fez baita festa lá no Beira-Rio e tomou uma tunda do Flamengo no Beira-Rio. O Palmeiras faz o corredor verde, já perdeu, já ganhou. E convenhamos que, espero eu, que nenhum jogador, nem de Flamengo nem de Palmeiras, precise de motivação extra para jogar uma final de Libertadores, né?
Não pode passar do ponto, gente. Assim, a motivação é alta. Mas se passar do ponto, por exemplo, você entra com uma motivação acima do normal, as entradas iniciais das divididas, elas são mais fortes que o necessário. Às vezes um cara pode ser expulso, como foi o jogador do Botafogo. Em 5 segundos. 5 segundos ele foi expulso, por quê? Por causa da alta motivação dele, ele deu uma entrada, a primeira entrada dele já foi criminosa. Então esse é o papel do treinador numa final, além da tática, técnica, escalar time, é conter essa, sabe, pôr a rédea assim, mas só, não pode passar daqui, porque é normal. Eu acho que é importante, não pelos jogadores, mas pelo torcedor. Eu ia falar isso. Porque já é uma elitização danada no futebol brasileiro, mundial. Afinal, é num país que é longe, a passagem é uma fortuna, o ingresso é caro, você já exclui, assim, uma quantidade absurda de torcedores que nem podem pensar em fazer essa viagem. Aí você tira deles a chance de falar, estamos com vocês, estamos do lado, sabe? Participar. Eu ia falar uma participação. Isso. Mas é um lado do torcedor. Participação, né? Exato. Eu acho que é importante. Eu acho que o torcedor é muito importante. Entendeu? O Flamengo é um clube popular. Então, se o Flamengo hoje tem um ingresso caro, você vai jogar em Lima, na Caixa Prego, o torcedor não consegue ir, ele em algum momento tem que olhar para a sua torcida. E a torcida do Flamengo gosta. E se a torcida do Flamengo gosta, tem que fazer. Quem manda é a torcida. Os jogadores têm que se adaptar a isso, é o que eu penso. O técnico que trabalha, parte mental, essa conversa. Que essa conversa também de parte mental do Palmeiras, né? O Palmeiras não é campeão de nada hoje em dia. Cadê a parte mental? Quando funciona, cabeça fria, coração não sei o quê, aquece o coração, sei lá como é que é esse negócio. Quando perde, ninguém fala sobre isso. Times de futebol são assim, perdem e ganham. Eu acho que o Flamengo é um clube popular, tem que fazer. Eu já critiquei várias coisas da gestão anterior. A do Bapper está tentando ajustar algumas coisas. O Flamengo não pode perder a conexão com sua gente. Eu acho que isso é importante demais. O resultado aí não é isso que vai decidir. Mas acho que para o torcedor é legal participar. O povo gosta. Se o povo gosta, tem que fazer. Mas depende do horário que vai ser feito também, né? Se colocar 3 da tarde... André Lucena, nosso grande produtor e nosso chefão, falando que o presidente da Mancha Verde acabou de confirmar que a torcida vai fazer festa no CT antes da viagem para Porto Alegre, então vai ter a festa também. Eu ia falar mais ou menos o que o Mauro falou. O Flamengo é um time super popular, tem um monte de gente que não vai no jogo. Mas a manifestação é livre, gente. Sim. O Palmeiras não vai lá no CT. Dá para fazer antes de viajar. O Flamengo não vai fazer antes de viajar? É livre. Mas a questão do jogador, do time, ela é diferente do torcedor. Sim. Cara, é diferente, cara. Eu fui jogador. Eu sei como funciona. Eu já vi jogador passar do ponto e ser expulso na primeira entrada. E a questão mental do Palmeiras, ela não define a vitória e a derrota. Define o comportamento dos jogadores. Às vezes, é raro o jogador do Palmeiras passar. Qual é a novidade, Bruno? A novidade, o Flamengo acabou de comunicar oficialmente, enfim, é redundante, né? Como comunicou oficialmente que o Pedro ontem sentiu dores na coxa esquerda. Hoje pela manhã foi numa clínica particular para fazer novos exames e ficou confirmada então uma lesão muscular na coxa esquerda. E nesse mesmo dia, no caso hoje pela manhã, ele fez uma nova radiografia e ali ficou claro que o processo de recuperação do antebraço direito, esse corre na perfeição, cada vez melhor, mas surge então outro problema. O antebraço vem melhorando, mas há agora então essa questão da lesão muscular na coxa esquerda. O Flamengo, como é habitual, não coloca ali um tempo mínimo de recuperação para essa lesão específica, também como não colocou na questão do antebraço, então fica aqui a nossa apuração nas próximas horas para tentar entender se essa lesão é grave, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, se ele tem condições de jogar contra o Red Bull Bragantino, ou pelo menos estar à disposição do Felipe Luiz na final da Libertadores. Eu não vou arriscar aqui falar em palpite, feeling, enfim, eu tenho aqui na minha cabeça uma percepção do que pode acontecer, mas prefiro apurar com calma. Certo é que para o torcedor do Flamengo é mais uma notícia infeliz. O Pedro vinha se recuperando bem do problema no antebraço direito e ontem surge o que também não surpreende, essa carga física é normal. O Pedro ficou muito tempo sem treinar e quando volta é habitual, acontece frequentemente com jogadores de alto nível, esse processo de dores musculares, problemas musculares. Surgiu então ontem, foi confirmada essa lesão muscular na coxa esquerda. Hoje pela manhã a gente vai tentar, não só eu, Daniel Bocato, você, Bruno, o Hernan, enfim, o Felipe, todo mundo da ESPN, tentar descobrir o tempo de pausa agora por conta dessa lesão. Espero ter essa notícia, essa informação ao longo do dia, no máximo amanhã, no nosso novo Fala Fonte amanhã, logo pela manhã, mas é isso. O Pedro
mais uma vez lesionado, agora uma lesão muscular na coxa esquerda. Mas não, ele... e é curioso, né? Porque ele estava inativo, né? Estava parado, né? Ele estava recuperando a fratura e você vê que ele volta, provavelmente voltando a treinar. Não, era isso que eu ia perguntar. Ele voltou a treinar? Dando trote, né? Então, essa é uma questão importante. Voltou. Então, você vê que não, ele deve ter dado trote ali, pique, e aí lesionou, né? Mas ele já chegou a voltar com uma intensidade tão alta, assim, capaz de ele só, causar o que tinha uma me lesão? passado no fim de semana... Não, o que passaram no fim de semana era que ele evitasse, não só ele, mas os companheiros, encontrões, ou seja, que o antebraço fosse protegido. Evitar cabecear, levantar muita cabeça, para não correr o risco de encontrar o antebraço dele com o corpo do companheiro, mas o trote, o correr, o tocar na bola, isso ele estava 100% liberado já. Então esse desgaste aconteceu por isso. Já tinha ali um tempo de pausa por conta da lesão, voltou a treinar só com restrição no antebraço, mas nas pernas, enfim, no resto do corpo, estava liberado normal. E infelizmente surge essa nova lesão, então. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso também. Fala, nação. Nação. Essas são os cortes aí da UOL Sport, o canal News Sport. Pedro praticamente fora do Brasileiro, né? E provavelmente fora da final da Libertadores. Será que ele consegue se recuperar para voltar? O jogo de hoje, nação, é primordial. O jogo de hoje é muito importante para a gente conseguir o título, porque o Fluminense com o Zubeldia vem com uma sequência de vitórias, né, no Maracanã, e o Flamengo também não perde no Maracanã. As últimas 2 derrotas foi eu acho que foi o Central Córdoba e foi contra o Atlético Mineiro. Então, gente, temos que jogar hoje sério para conseguir essa vitória e manter a ponta. E torcer que o Palmeiras perca por vitória, né? Ou pelo menos empate, porque o Vitória foi que tirou pontos do Palmeiras no primeiro turno. Então, esse jogo agora da volta é primordial, muito importante a gente conseguir a vitória em cima do Fluminense e o Palmeiras perder os pontinhos lá. Independente do resultado de hoje, o campeonato está sacramentado. Se a gente ganha e o Palmeiras perde ou empata, a gente já vai abrir mais pontos em cima do Palmeiras, 5 pontos. Em cima do Palmeiras, 5, 6 pontos em cima do Palmeiras, eu acho que é 5 pontos. Então tá fechado praticamente, né? Porque vai tirar, não tem como. Então vamos lá, vamos torcer. Vibrações para hoje mais tarde ter vitória em cima do Fluminense. Grande abraço. Mais tarde eu volto com mais notícias, hein? Abraço.